No último exemplo que nós fizemos, nós não conhecíamos o vetor diretor da nossa reta. Nós conhecíamos apenas dois pontos que definem essa reta. Tudo bem se a gente só tivesse informação, porque para cada dois pontos dados, existe uma única reta que passa por eles. Quem vai ser o vetor diretor nesse caso? Vai ser o vetor AB. Então, as coordenadas são as coordenadas do ponto B menos as coordenadas do ponto A. Um ponto P pertence à reta se ele for colinear, então, com A, B e C, ou seja, se ele satisfizer a nossa equação da reta T vezes o vetor diretor, que a gente escolheu como um vetor AB, onde T é um parâmetro que varia, ou então nós podemos definir também como sendo B igual a T vezes o vetor AB, onde T pertence aos números reais. Então, são duas formas diferentes da gente representar. Lembra que eu comentei que a equação vetorial não é única? Exatamente por isso, depende do ponto que a gente escolhe como ponto de partida e também do vetor que a gente fixa como vetor diretor. Então, só para dar uma ideia geométrica, geometricamente nós teríamos o ponto A e B lá no espaço, por eles passa uma única reta. E qual que seria a diferença entre essa equação vetorial em azul e a equação vetorial em vermelho? Na equação vetorial em azul, o nosso ponto de partida seria o ponto A e o vetor diretor seria o vetor AB. Então, variando o nosso parâmetro, nós iríamos obter todos os pontos da nossa reta. E na equação vermelha, o ponto inicial seria o ponto B, e a partir do ponto B, nós iríamos colocar, então, esse vetor AB com a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo comprimento. E aí, da mesma forma, variando o parâmetro T, nós teríamos toda a nossa reta. Então, a diferença é que para a reta vermelha, T igual a 0, nos forneceria esse ponto B, e na reta azul, T igual a 0, nos forneceria o ponto A. Mas qualquer uma delas nos daria a mesma reta. Temos aqui um exemplo, ok? Só um caso que todas as equações a gente pode encontrar se a gente tiver dois pontos. Aqui é a equação vetorial, onde o nosso vetor diretor é o vetor AB. Aqui são as equações paramétricas, onde a gente comentou que essa parte que está multiplicando o T é o nosso vetor diretor vezes um parâmetro T. Geralmente a gente coloca o parâmetro T na frente do vetor. E as equações simétricas, a gente viu que essa parte das equações simétricas, a parte de baixo, é a parte que indica as coordenadas do vetor V. Então, tanto as equações vetoriais, paramétricas ou simétricas, nós podemos determinar a partir de dois pontos conhecidos, AB. Deixei um exemplo de exercício para vocês, a gente até já fez um parecido, mas aqui eu peço para determinar as equações, então vocês têm que determinar a equação vetorial, paramétrica, simétrica e reduzida, até para a gente treinar um pouco. Finalizando, nós vamos rever brevemente um conceito que nós já estudamos, que é a verificação se três pontos estão na mesma reta. Lembrando que aqui nós estamos falando do R3. Estarem na mesma reta significa que eles são colineares. Então, a gente viu que para pontos no R2, a gente tem aquele determinante, mas para pontos no R3, se a gente desejar verificar se três pontos são colineares, nós precisamos verificar se os vetores formados por esses pontos são colineares ou não. Como que a gente faz isso? A gente calcula, então, as coordenadas de um vetor usando dois pontos. Depois, a gente calcula as coordenadas usando outros dois pontos dessa tripla que a gente tem. E a gente vai obter as coordenadas do vetor A1, A2 e as coordenadas do vetor A1, A3. Se eles são colineares, significa que eles são múltiplos. Se eles são múltiplos, significa que quando eu divido as respectivas coordenadas x de cada um dos vetores
pelas coordenadas y, pelas coordenadas z, nós teremos que chegar em uma tripla de igualdades. Se essa igualdade for satisfeita, ok, nossos pontos são colineares. Caso contrário, eles não estão na mesma reta. Dentro desse contexto de equações vetoriais, nós temos um outro modo de verificar se esses três pontos são colineares. Que modo é esse? Nós determinamos as equações da reta que passam por dois deles, aqui, e verificamos se o terceiro ponto satisfaz ou não a nossa equação. Eu gosto sempre de usar a equação a equação simétrica, justamente porque eu não quero depender daquele parâmetro t. Então, vamos ver um exemplo de verificação se três pontos estão alinhados. Depois a gente faz por vetores ou então usando por retas, ok? Então, eu tenho pontos A, B e C, eu vou determinar a reta que começa do ponto A e tem a direção do vetor AB. Então, eu estou fixando um ponto A, o ponto B é conhecido, pelo ponto A e o ponto B passa uma única reta. De certeza, só tem uma reta que passa por esses dois pontos. A minha pergunta é se o ponto C pertence a essa reta ou não. Isso é que a gente quer verificar, ok? Então, vamos determinar aqui quem são as coordenadas do vetor AB. O vetor AB, então, tem coordenadas B menos A, 2 menos 1, obtemos 3, 1 menos 4, obtemos menos 3, 3 menos 3, obtemos 6. Então, aqui está o nosso vetor diretor. Por que eu prefiro usar a equação simétrica? Porque ela não depende do nosso ponto, do nosso parâmetro t. Então, a equação simétrica sempre vai ser dessa forma. E aí, então, eu vou completar. Deixa eu fazer de outra cor aqui. Onde nós temos o nosso vetor AB, que está em vermelho, e o nosso ponto A, nós vamos, então, completar aqui as coordenadas do vetor, 3, menos 3 e 6, e em cima, então, as coordenadas do ponto A, que são menos 1, 4 e menos 3, como está no enunciado da minha questão. Reorganizando, eu tenho x mais 1 sobre 3, y menos 4 sobre menos 3 e z mais 3 sobre 6. Essas são as equações simétricas. Equações simétricas da nossa reta. O que a gente queria no exercício? Verificar se o ponto C é colinear aos pontos A e B. Então, eu vou pegar essa minha mesma equação, duplicar a minha equação, mas no lugar dessas coordenadas que eu não conheço, x, y, z, eu vou colocar as coordenadas do meu ponto C e verificar se isso faz sentido ou não. Então, 4 no lugar do x, menos 1 no lugar do y e 7 no lugar do z, que são as coordenadas de quem? São as coordenadas do nosso ponto C. E vamos verificar se essa nossa conta faz sentido, se essas igualdades são satisfeitas. 4 mais 1 são 5 terços, menos 5 em cima e menos 3 embaixo, e aqui nós temos 10 sobre 6. Temos 5 terços, menos em cima e menos embaixo eliminam menos, 10 sobre 6 é a mesma coisa que 5 terços. Perfeito, temos as igualdades. Isso implica que A, B e o ponto C são colineares.
colineares. Deixo de exercício para vocês, então, verificar que o ponto A, B e C são colineares também, usando os vetores AB e AC. A gente vai chegar na mesma conclusão. Então, isso aqui fica de exercício para vocês. O que a gente fez aqui nesse exemplo foi aplicar o nosso conceito de vetores, nosso conceito de equação vetorial da reta, de equações da reta, para determinar se um ponto está ou não em uma reta.